Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Requerimento número 19. O vereador signatário, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito do município de Piúma a doação de um terreno à Associação de Proteção a Animais Amor Fiel, para que a mesma possa ali instalar a sua sede e um abrigo para animais vítimas de maus tratos. Assinado, vereador César Bassou. Requerimento número 20. O vereador signatário, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito do município de Piúma providências urgentes no sentido de que a chamada Rodovia do Sol, no trecho que atravessa a nossa cidade, seja efetivamente municipalizada, a fim de que o governo municipal possa nela realizar as intervenções necessárias, especialmente com relação ao trânsito de veículos e à consequente segurança dos cidadãos. Assinado, vereador Joel Alves. Requerimento número 21. A vereadora signatária, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito do município de Piúma providências determinando obras de reforma e manutenção da Praça Thomas Dutton Júnior, atendendo à reivindicação dos cidadãos, até porque referido logradouro faz parte da história do município. Assinado, vereadora Neném Martins. Projeto de lei número 15, de autoria do vereador Mário Dantas, que denomina próprio municipal a unidade sanitária Jackson Pereira. Projeto de lei número 16, de autoria do vereador Mário Dantas, que denomina próprio municipal a unidade sanitária Vitorino Bossato. Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, ofício 002/2016. Venho, por meio deste, encaminhar a este órgão cópia da ata deste Conselho referente à reunião realizada no dia 22 de dezembro de 2015, convocada pelo prefeito municipal, conforme determinado na Lei nº 1329, de 3 de dezembro de 2007. Seguem em anexo. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Assinado Josefina Guimarães, presidente do Conselho. Terminou o expediente. Terminou o expediente. Ordem do dia. Ordem do dia. Comparecimento da secretária municipal de assistente social para explanar a situação da APAI perante a prefeitura. Valquíria. Antes da secretária comentar a questão da PAI, eu vou explicar ao público por que a secretária veio aqui. A gente tem recebido aqui várias situações em que alguns líderes de comunidade e líder político vem à Câmara e questiona por que a prefeitura não ajuda a PAI, dizendo inclusive que a PAI está em situação difícil e que a prefeitura, em parte, tem culpa, porque não ajuda a PAI. Então, nós chamamos a secretária do Bem-Estar Social para poder ela explicar o que ocorre de fato, qual é a verdade em cima disto, para que as pessoas saiam daqui conscientes de qual é o problema. E a secretária está aqui e vai explanar essa situação. Secretário, pode ficar à vontade. Oi, obrigada. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui para prestarmos esclarecimento à Câmara de Vereadores e à comunidade. É função do gestor público prestar contas do trabalho. Então, eu vejo isso como uma função nossa, uma função pública, prestarmos conta à comunidade e ao legislativo das nossas atividades dentro da administração pública. E aí, nós queríamos fazer uma pequena retrospectiva
a partir do ano de 2013, quando nós assumimos a gestão. Lá em 2013, fomos procurados pela APAE Piúma, dizendo da importância de parceria com a administração pública. E a todo momento, o Executivo Municipal solicitava das secretarias envolvidas, que era assistência social, educação, saúde, essa parceria para com a APAE Piúma. E aí nós temos documentos comprobatórios, através de fotografias, de várias reuniões que nós tivemos com a APAE, né? Nós tivemos reunião com prefeitos, secretários e a direção da APAE. Nós tivemos reuniões de secretários com a direção da APAE. Foram várias reuniões para nós estarmos avaliando como que poderia se dar essa parceria. Por quê, senhores? Porque a legislação do Ministério de Educação e Cultura, do MEC, mudou. Existe uma lei federal que inclui as pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Então, o convênio que a Secretaria Municipal de Educação tinha com a APAE, ele precisou ser mudado frente a essa legislação federal. O município pode firmar parceria com a APAE, mas não mais nos moldes de antigamente, porque hoje a prioridade do MEC é que a pessoa com deficiência que esteja na faixa etária da rede regular de ensino, ela vá para a rede regular de ensino. E aí nós ouvimos muito da direção da APAE que precisava ser contratado professor, cuidador, equipe para o funcionamento da APAE. E aí este convênio, nesta época, nessa formatação, não estava conseguindo ser realizado. Porém, ainda em 2013, eu vou falar um pouquinho da educação, um pouquinho da saúde e um pouco da assistência social. A educação e a saúde, se eu falar menos ou deixar de falar, me perdoe, porque não é minha área, mas eu espero poder dar conta para vocês. A educação, mesmo assim, tudo bom, querida? Ela sempre deu suporte à APAE com merenda, com gás, com combustível, com motorista, toda essa estrutura. No início de 2015, o secretário de Educação, com a técnica Jacimar, e a direção da APAE foi em Vitória para poder viabilizar um convênio entre a Secretaria de Estado da Educação e a APAE. Aí, nesse mesmo dia, eles foram na Federação das APAEs. E o município queria firmar este convênio, que era entre o Poder Público Municipal, a Secretaria Estadual de Educação e a APAE, para poder ter o que, eu acho, se eu não me engano, é tal da jornada ampliada, ou alguma coisa parecida nessa área. E aí a direção da APAE considerou que esse convênio não era viável, porque a quantidade de alunos que iriam para a APAE, o valor que eles iam receber de convênio, eles consideravam inviável. Era um valor de 7 mil e poucos reais por mês, em torno de quase 8 mil reais mês. Esse convênio, ele poderia contratar 3 tipos de profissionais. Se eu não me engano, uma pedagoga, uma terapeuta ocupacional e uma cuidadora. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu pedi a Giovanni hoje para me confirmar, mas não deu para confirmar 100%. Aí a APAE não achou esse convênio interessante, não quis firmar esse convênio com a educação. Hoje, a educação paga 25 assistentes de sala para poder acompanhar a pessoa com deficiência na rede regular de ensino. Isso é um valor significativo. E por que paga assistente de sala?
Também não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque nós precisamos cumprir leis, nós precisamos cumprir regras. E hoje a pessoa com deficiência, dependendo do nível da deficiência, ela precisa de um assistente de sala dentro da rede regular de ensino. Então essa é mais ou menos a visualização dentro da área da educação. Dentro da área da saúde, a secretária de saúde, na época, também a Francine, ela se disponibilizou em fazer parceria, na época, com fisioterapeuta para o atendimento na APAI, algumas parcerias de serviços de saúde para a pessoa com deficiência. E hoje, essa parceria pode se dar, por exemplo, estabelecendo horário prioritário na rede de saúde para fisioterapia, porque a gente sabe que as pessoas com deficiência precisam muito de fisioterapia, e também um percentual para especialistas no quadro do município, porque nós sabemos que pessoas com deficiência precisam de atendimento prioritário e, às vezes, alguns serviços de excelência. Então, a Secretaria de Saúde sempre se colocou disponível para esse tipo de parceria frente à APAI e as pessoas com deficiência ali atendidas pela APAI. E dentro da área da assistência social, a gente vai ter que fazer uma retrospectiva histórica, porque sempre quando envolve dinheiro a coisa é mais complicada, né? Quando é um serviço que você vai ofertar é mais fácil, mas quando é dinheiro, aí a coisa complica mais. Nós assumimos a gestão lá em 2013. Quando nós assumimos a gestão, teve sim uma falha, porque a gente tem que ser humilde e admitir as falhas. Nós precisamos de um tempo para nos organizarmos administrativamente, para encaminharmos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que autorizava um convênio de repasse financeiro para a APAI. Os senhores lembram? Isso lá em 2013. Esse convênio, ele lá em 2013, demorou a acontecer esse projeto de lei. No final de 2013, nós já, com expertise do sofrimento que nós passamos durante o ano, porque não sabíamos direito esse passo a passo, nós encaminhamos para cá e foi aprovado a Lei 1967 do ano de 2014. Ela foi aprovada no dia 19 de dezembro de 2013, aonde ela autorizava o repasse financeiro para a APAI. Esse projeto de lei foi encaminhado do prefeito para a Câmara de Vereadores. Então, já prova a preocupação, o interesse do prefeito em firmar convênio com a APAI. E aí, lá em 2014, nós firmamos um convênio que eram 4 parcelas de R$24 mil. Nós repassamos a primeira parcela de 24, dava um total de 98 mil reais. A primeira parcela de 24 mil foi passada. Nós temos um manual de contratos e convênios, onde a entidade tem que prestar contas no prazo de 30 dias. Aí a entidade não deu para prestar contas no prazo de 30 dias, solicitou a prorrogação deste prazo. Nós fizemos um aditivo no contrato, aceitamos a prorrogação do prazo, a entidade prestou contas dessa primeira parcela e pegou a segunda parcela de mais R$24 mil. Essa segunda parcela de R$24 mil que a entidade tinha, ela não gastou o recurso todo, ela devolveu de R$24 mil, ela devolveu R$22.194,86. E ela ainda tinha mais 48 mil para poder receber. Mas ela se recusou a receber porque eles falaram que o convênio com a assistência social não atendia às necessidades deles. Eles precisavam de profissionais da área da educação e assistência social
conforme a NOB-RH, que é a Norma Operacional Básica da Assistência Social de Recursos Humanos. Existe uma lei federal, essa norma, e ela diz quais são os profissionais da política da assistência social que podem ser contratados. Então, nós podemos, dentro da NOB-RH, nós podemos contratar assistente social, psicólogo, sociólogo, profissionais da área da política da assistência, mas não podemos contratar profissionais da área da saúde, não podemos contratar profissionais da área da educação, não podemos contratar outros profissionais não afins à política da assistência social. E aí, a direção da APAE achou que esse recurso para custeio, que é pagamento de água, luz, telefone, reforma, não era a grande necessidade da APAE, né? Segundo a justificativa deles foi essa. Então, de R$ 98.000, eles devolveram R$ 22.194,86 e deixaram de pegar R$ 48.000. Isso foi no ano de 2014. No ano de 2015, o Poder Executivo, novamente encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que é o projeto de lei, a lei aprovada, número 2037, de 30 de dezembro de 2014, aonde a direção da APAE não solicitou ao Poder Público firmar convênio. Nós os procuramos verbalmente, dissemos que a lei estava aprovada e eles falaram que não queriam firmar o convênio porque o convênio não atendia as necessidades deles. Novamente, no final de 2015, início agora de 2016, o Poder Executivo encaminhou para a Câmara de Vereadores uma solicitação de projeto de lei aonde pede novamente à Câmara autorização para convênio com várias instituições, dentre elas a APAE Piúma. E aí o projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores pelos senhores e novamente a direção da APAE Piúma não solicitou convênio para o ano de 2016 com o Poder Público. Aí a direção da APAE nos procurou extraoficialmente, a mim, na Secretaria de Assistência Social, dizendo que provavelmente eles iriam mudar a direção da instituição, os senhores devem saber disso, né? E que eu ofertei para eles, no ano de 2015 e no ano de 2016, um serviço do CRAS chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Por quê? Nós, dentro do CRAS, precisamos fazer algum trabalho na área da pessoa com deficiência. Então, nós, para podermos justificar a parceria dentro da política da assistência, oferecemos à direção da APAE que nós ofertássemos o serviço da pessoa com deficiência dentro da APAE Piúma, uma vez por semana, com assistente social, psicóloga e pedagoga. Esse serviço que seria feito no CRAS uma vez por semana, seria feito dentro do CRAS, dentro da APAE Piúma uma vez por semana. Aí a direção comentou conosco que não considerava ainda muito importante, porque não tinha a estrutura de funcionamento, a APAE estava fechada, teria que mobilizar os alunos, teria que ter outros profissionais. Mas nós nos colocamos o serviço da assistência social à disposição para realizarmos dentro da APAE. Também vale ressaltar que, com a autorização dos senhores, o carro que hoje presta serviço à APAE é um carro que está por cessão de uso para a APAE, mas ele também pertence à Secretaria Municipal de Assistência Social, né, que é uma parceria que nós temos. E aí nós tivemos uma grata satisfação, aonde o prefeito pediu que nós entrássemos em contato com a Federação das APAEs para verificarmos como que ficaria a situação da APAE Piúma.
E aí nós recebemos a visita do presidente da Federação das APAES, que é o senhor Washington, com o assessor jurídico da federação. Gente, essas reuniões, elas são fotografadas, então a gente tem documento comprobatório para poder estar provando esses encontros, tá? Isso eu acho que é importante relatar para os senhores. E aí, nessa reunião que teve há poucos dias, aproximadamente, Carol, o quê? Uma semana, 10 dias? Uma semana, né? Teve uma reunião onde a direção da Federação das APAES esteve dentro do gabinete do prefeito, e aí lá a federação se comprometeu com o poder público, que quer sim firmar parceria com o poder público. A Federação das APAES quer o convênio da Secretaria Municipal de Educação com eles e quer o convênio da Secretaria Municipal de Assistência Social com eles. Ontem, como eu sabia que eu viria aqui hoje, eu entrei em contato com a federação para saber com quem eu deveria procurar para nós podermos já tramitar a parte de convênios. E o Washington disse-nos que até final da semana que vem ele já vai estar encaminhando para nós o referencial a quem procurarmos para podermos firmar o convênio. Então, para a comunidade, para os vereadores, eu acho que essa notícia é um avanço. A Federação das APAES quer convênio com o poder público, quer convênio com a área da educação, quer convênio com a área da assistência social e quer sim parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. É muito importante a gente relatar os números das leis, os fatos, porque a gente tem que também relatar sobre a preocupação do Executivo nesse processo, né? A gente sempre teve esse desejo que a pessoa com deficiência não ficasse sem um acompanhamento. Eu acho que é mais ou menos isso, e aí eu fico aberta para qualquer dúvida e esclarecimento que porventura os senhores quiserem. Muito obrigada. Cada vereador, por ordem parlamentar, pode fazer 3 perguntas à secretária sobre o comentário que ela colocou. Vereador Jorge Miranda. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, dona Pimenta, que estava sumida, e atendendo o convite do vereador, compareceu aqui hoje, a todos que estão aqui presentes e a todos os servidores da Secretaria de Ação Social, o secretário Nelson Morghetti, tem feito também um bom trabalho aqui no nosso município, a Carol Meneghelli, a secretária de Saúde, e algum outro secretário que se não estiver aqui, que não esteja vendo, seja bem-vindo a essa casa. E parabenizar, né, a Valquíria, que está aqui hoje, né, falando sobre uma questão que tem sido muito discutida aqui neste plenário. Os vereadores, a gente tem entendido de uma outra forma o porquê não priorizar a APAE. Mas a gente também tem que ouvir o lado do representante da APAE, né, e de quem faz os repasses para a APAE. Que, na verdade, ter um filho especial, ele merece ter muito carinho. A gente vê de 60 a 70 crianças dentro de casa sem ter direcionamento, ou seja, a APAE está fechada. Aí nós aqui votamos. A gente, quanto o governo, a gente entende que nós temos dinheiro, tem o projeto de lei, e nós estamos tendo a dificuldade dessa lei federal que gostaria de ter essas crianças no colégio, não na APAE, né? Eu fico até emocionado em falar, porque a gente às vezes toma uma chicotada e as pessoas às vezes não têm noção da vontade da senhora, da vontade da administração de colocar aquelas crianças na APAE. Esse é o entendimento meu. Nesse sentimento de querer também ajudar. Porque eu estou falando com a senhora
com muito carinho enquanto governo, que eu sou governo. Entendo, Nós Márcio. somos administração. Uhum. Então, as pessoas que às vezes não entendem, acham que essa Câmara aqui de vereadores, ela é omissa nesse caso. Que a gente teria que estar denunciando, mas não é isso, não é uma denúncia. Que a senhora acabou de falar que já veio aqui um presidente nacional da federação. Da federação. Eu acho que esse é o grande consolo, Mário. Aí fica mais fácil. Agora, não adianta a gente querer, Mário, e a instituição, ela não aceitar o convênio. O prefeito pediu o projeto de lei, vocês aprovaram o projeto de lei, mas nós não podemos conveniar com quem não quer ser conveniado, gente. Eu tenho aqui o asilo, o abrigo, Marta sabe. Eu conveniei todos os anos com o asilo. Então, eu preciso que a instituição aceite o conveniamento. Entendeu, Mário? Nós também chegamos no nosso conhecimento que trocou o presidente da PAI, não é isso? Está numa fase de transição. Por isso que eu não falei para vocês nome, vocês perceberam o meu processo ético? Eu não falei nome da direção. Por quê? Porque eu sei que está em fase de transição. E quem tem que anunciar essa transição para a comunidade de Piúma, eu penso que é o presidente da federação, né, Mário? Verdade. Então, eu gostaria de não me pronunciar a respeito disso, porque eu acho que é a federação que tem que se pronunciar. Então, nós entendemos que no futuro próximo, sim, nós estamos com nossas crianças de volta na PAI. O Washington disse que até final da semana que vem já tem uma resposta para dar ao poder público a quem nós temos que entregar a documentação. É isso. Então, estamos próximos. Estamos, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença e os que estão nos assistindo, estão próximos. As crianças vão voltar para a PAI. É isso aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Vereadora Marta Scherr. Boa noite, colegas vereadores, público presente, os secretários que estão aqui presentes, né? É uma pena vir uma vez ou outra, tem que vir toda quarta-feira, né? Eu quero agradecer a Valquíria, né, por sua fala. E a PAI, eu acho que é tudo, gente. Tem que procurar se entender, fazer esse convênio. Porque a criança está na escola regular, não é o mundo deles. O lado de casa sempre reclama, tia, na escola fica rindo de mim, você está entendendo? Ele se sente assim, pior. E o mundo dele é a PAI. Ele está numa revolta que você nem imagina. Fica, às vezes, falando sozinha, reclamando. Ele quer ir para lá. Na escola regular, ele não quer. Tia, eu coloquei lá, mas não dá certo, não. Chegava em casa zangado, reclamando. Eu quero ir para a PAI, tia, mas não tem a PAI, meu filho. Né? Na hora que abrir, você vai. Então, espero que esse convênio aconteça, né? E se entende, né? As duas partes se entendem. E para essa PAI são 75 crianças, né? Mas vai dar tudo certo. Muito obrigada. Marta, eu que agradeço. Só queria dizer que a assistência social é fundamental que ela faça convênio. Sabe por quê, Marta? Quando as entidades não conveniam comigo, sabe quem tem que fazer o serviço? Eu. Então, é muito melhor eu repassar o dinheiro e ter parceria onde a entidade vai me ajudar a trabalhar do que eu ter que fazer tudo sozinha. É muito mais vantagem passar o dinheiro e a entidade realizar o trabalho. A parceria é muito mais fácil, entendeu, Marta? Se eu não tivesse, por exemplo, o asilo, eu teria que ter um abrigamento de idosos. Se eu não trabalhar com a PAI, eu vou ter que ter o serviço que eu falei com vocês da pessoa com deficiência dentro do CRAS. Então, é melhor ter parceria, né? Porque o asilo, a parceria, ajuda muito, ajuda Nossa. mesmo, você está entendendo? Então, e sai das costas de vocês claro, também. Claro, senão né? é eu que tenho que fazer, Marta. Fica difícil. Vereador Nardelli Ferreira. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todo o público presente. Quero parabenizar a Valquíria pelo trabalho que vem desenvolvendo. Tá bom? Parabéns você e todos os funcionários da assistência social. Mandar um abraço especial ao secretário Nelson Morghetti, parceiraço, amigo, a Carol, sempre na batalha, a primeira-dama Francine, um beijo no coração, e a Pimenta, enfim, a toda a população. Eu estou muito feliz de ver o povo aqui no nosso plenário. É isso aí, tem que participar, ver o que está acontecendo aqui na Câmara. Nós temos um interesse muito grande nesse período da PAI reabrir, porque se a PAI não reabrir, nós temos que realizar serviço com eles. Então, as pessoas que não estão na rede regular de ensino
tem que ser ofertado algum tipo de serviço para eles. No meu caso, dentro da política da assistência, Nardélio, é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o que eu falei do CRAS, mas que eu posso realizar este serviço dentro da instituição APAE, sem problema nenhum. Vereadores, senhor presidente, público presente, ao secretário aqui hoje, Nelson, a Carol, a Francine. Estou vendo outros conhecidos, estou vendo a Elier lá atrás escondidinha. Seja bem-vinda, Elier, essa casa de lei. Queria agradecer a presença de todos vocês. Tem que olhar para cima, né, Morgatti? Que um dia que eu vi a primeira vez, eu baixei a cabeça e me corrigiu, né? Tá certo. Valquíria, fada madrinha, né? Eu sou um fã do seu trabalho, acompanho e acho que não teria uma pessoa melhor para vir aqui esclarecer essa dúvida. Eu acredito que está sendo feito um trabalho para estar trazendo uma solução, porque no decorrer à frente daquela secretaria sempre chegou essas pedras e você lapidou e devolveu bonito, né? Eu estou confiante que isso vai ser resolvido, porque conheço muitas mães que estão em casa hoje cuidando dessas crianças, sei que não é fácil, muitas delas não têm o tempo para poder estar ficando com seus filhos, mas eu vou ratificar as palavras do vereador Mário aqui agora. Eu acho que o mais importante de tudo é trazer a solução, seja ela de qual for a forma, que seja semana que vem ou na outra, mas que traga uma solução, resolva esse probleminha da APAE aí, traga essas crianças de volta para a APAE, igual a vereadora Marta Scherrer acabou de falar. Eu sei que não é fácil, mas desde já só parabenizar e fico muito feliz em saber que você também está à frente dessa luta aí, que eu tenho certeza, com a sua capacidade, toda a equipe da assistência social vai trazer uma solução para esse problema. Obrigada, Pretinho. Eu queria só relatar que a gente não pode deixar de esquecer, e eu concordo com o Nardélio, que nós tivemos grandes líderes dentro da instituição APAE, né? Nós tivemos o seu Jatobá, que é uma pessoa que dedicou uma vida inteira em detrimento da APAE. Nós tivemos o Rui, que com todas as limitações nossas de negociação com ele, é uma pessoa também que dedica à instituição. Então, nós não estamos aqui, enquanto poder público, jamais desmerecendo os representantes da instituição APAE. Muito pelo contrário, a gente tenta essa negociação incansavelmente. Obrigada, Pretinho, pelas palavras. Vereador César Vassul. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, povo presente, boa noite a todos que se encontram aqui, primeira-dama, a todos, em geral. Doutora, eu vou mais profundo um pouquinho. Eu queria saber quanto que essa APAE recebia antes da nova administração que ela recebia de convênio. César, não sei. Eu sei da nossa gestão. Da gestão anterior, eu posso responder a vocês posteriormente. Mas se eu te falar agora, eu não sei. Eu estou mentindo. Eu não sei. Eu sei de 2013 para cá. Antes de 2013, eu não sei o valor. Eu acho, César, achismo. Quem acha pode estar errando. Por isso que eu não gosto muito de falar quando eu acho. Eu gosto de falar quando eu falo que eu tenho documento comprobatório. Eu acho que era cedido muito funcionário e que hoje a gente não pode disponibilizar esses professores que antigamente eram disponibilizados. Mas olha só, César, não é da área da assistência social. Então, eu acho, mas eu posso buscar essa informação e te dar. Eu me comprometo em te dar essa informação, tá? Tá bom. Em relação a... Então, pelo que a gente está vendo aqui, para mim ficou claro que o culpado disso tudo foi a mudança do governo, da lei federal, né? Que antes a educação poderia repassar os profissionais para a APAE e hoje não pode. Então, a APAE ela tem que contratar os profissionais. E o dinheiro que vai para a APAE, realmente talvez não é um dinheiro suficiente para contratar os profissionais. Se eu entendi
Você entendeu, mas sabe uma coisa que eu também não sabia, César, e que eu só aprendi semana passada com o presidente da Federação das APAES, quando ele veio no município, que apesar de, às vezes, a gente não poder contratar alguns profissionais, existem alguns convênios que a gente pode fazer via governo do Estado que facilita. Por exemplo, na educação, eu não sabia que podia firmar um convênio. E isso, ô César, vocês que têm vereadores amigos em outros municípios, vocês devem perceber isso, que as APAES e as Pestalozzi passaram por muitas mudanças nesses 3 anos. Vocês já perceberam isso? A maioria das APAES e Pestalozzi dos nossos municípios vizinhos passaram por problemas que nem nós. O nosso foi maior porque a gente não conseguiu uma negociação com a direção. Mas muitos municípios, ou a maioria dos municípios do Brasil, que tem APAE ou Pestalozzi, passaram pelas dificuldades que Piúma passou. É por isso que a Federação das APAES veio, para a gente negociar. O objetivo vai ser alcançado. Só que a gente tem que lembrar, e eu concordo com todos os vereadores, que essa legislação federal ela dificultou muito. Porque, na verdade, colocar só os que têm a parte regular de ensino não contempla todos. Daqueles 70, 75 que existem, muitos ficariam de fora. Então, na minha opinião e dos vereadores por que pudemos ouvir, a melhor solução é a associação de pais funcionando plenamente, para poder não ouvir mais que algum tipo de jovem, adulto ou criança daqueles se sintam ruim em outro ambiente. E tratar desses que têm necessidades especiais com muito mais cuidado. Então, a gente fica feliz do impasse. O senhor Rui pôde dizer que as conversas não fluíram, mas que agora vai ventilar de uma forma diferente, com uma nova diretoria, que as coisas podem acontecer, e a gente sabe que o fim é o Washington ajudar, através da federação, e que as coisas aconteçam. Então, que bom que podemos ouvir que num futuro breve, próximo, nós vamos ter aqueles todos sendo atendidos e essas famílias todas satisfeitas com que esses recursos girem em torno da APAE e ela possa funcionar. E a gente sabe que independente de como sejam as coisas, se eles vão estar felizes, o objetivo foi alcançado. E eu acho que o que você pôde trazer esclarece algumas coisas. O seu Rui não quer mais discutir isso, então ele preferiu que outro assumisse e ventilasse, ou outra. Isso vai depender de como for a formação da nova diretoria. E que bom que existe uma forma, através do que você pôde explicar, de um passo vindo em direção ao outro para que as coisas aconteçam. Então, fico satisfeito com o que diz e concordo com tudo que foi dito por todos os outros vereadores. Obrigado e, mais uma vez, você tornou essa tribuna extremamente esclarecedora. Seja bem-vinda toda vez que quiser. Muito obrigada, doutor Gustavo. Só queria dizer também, só para reflexão, que nós estamos aí, doutor Gustavo, com um problema da microcefalia, né? E que, de repente, as APAES e as Pestalozzi, daqui a algumas décadas, serão extremamente necessárias para a realidade que nós estamos começando a viver hoje. Vou fazer um comentário contrário do que você disse, que assim não seja e que todos nós possamos ser livrados desse problema. Amém. Mas o senhor entendeu, dos que já têm, né, nós teremos que acompanhar e tratar. Com certeza. E, de repente, as APAES e as Pestalozzi serão grandes instrumentos parceiros deste processo. Senhor presidente, só um minutinho que o tema é importante, só para fazer uma pergunta em cima do que a senhora falou. Pelo que eu entendi, então, a federação que vai tomar conta Mário, convênio, a federação... junto com a prefeitura, passa o convênio... A Federação das APAES, ela está conversando, ela está negociando com alguém para poder assumir provisoriamente a APAE Piúma. Mas essa é uma decisão da Federação das APAES. É por isso que eu não quero falar em nome da federação. Até o gestor é eles que tem que indicar. Eles que vão decidir.
E aí, o que a federação pactuou com o poder público é que vai ter convênio. Por isso que eu estou falando para os senhores. Porque a federação é soberana. Se a federação falou que vai ter convênio, nem que seja via federação vai ter convênio. Agora, quem vai ser o gestor, aí é a federação que vai escolher. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Vereador Isaías Dantas. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Parabenizar a Valquíria pela fala. Agradecer a presença de todos os secretários, povo presente, Francine, Nelson, Carol e a própria Valquíria. Talu nos visitando. Na verdade, a PAI é federal, é um órgão federal, não é isso? Então, como é que procede a votação do presidente da PAI hoje? Ou que já teve no passado? Tá, olha só, Isaías, eu vou te falar en passant, porque eu não sei detalhes, tá? Eu sei que, normalmente, existe uma eleição ao final do ano. Como a APAI está passando por algumas intercorrências, a Federação das APAIs vai assumir ou vai colocar alguém da competência deles, da confiança deles, para provisoriamente assumir a gestão da APAI até uma nova eleição. Quem elege a diretoria da APAI em processo natural são os seus sócios. Os sócios da instituição é que elege os membros da diretoria. Mas como esse processo eleitoral ele acontece no final de cada ano, e a federação considera que este ano, Isaías, é um ano muito delicado politicamente, a federação preferiu eles tomarem uma posição que eu também ainda não sei ao certo. Eu tenho uma ideia porque eles me contaram, mas eu não sei ao certo. Assim que a federação pactuar conosco, aí a gente pode estar, com certeza, falando. Eu só tenho medo de falar e depois a federação dizer, Valquíria, eu não te legitimei para isso. Valquíria, eu mudei de opinião. Eu determinei uma outra instituição, uma outra pessoa para assumir a gestão. É por isso que eu não estou falando. Tá, Isaías? Tá. Então, é por votação. Na verdade, ali é um órgão que teria que ser indicado pela federação. Um técnico, uma pessoa realmente técnica, pessoa que foi lá de dentro da PAI, que veio, conhece todo o trabalho. Por exemplo, hoje, talvez a PAI de Piúma não está funcionando, porque talvez a pessoa que estava lá, não que era incompetente, entenda a minha fala, mas não tinha certos conhecimentos da área. Talvez não teria ninguém jurídico ali para estar apoiando, ajudando, e chegou aonde chegou. Vamos abrir a PAI rápido. Se for abrir a PAI rápido, nessas mesmas condições, vai acontecer a mesma coisa. Não, a federação ela está preocupada com isso, você pode ficar tranquilo. Pelo que a gente percebe, ou a federação vai determinar alguém, pessoa jurídica, da confiança deles, ou a própria federação vai assumir provisoriamente a PAI Piúma. Então, isso, pelo que a gente percebe... Então, secretária, vai assumir provisoriamente. É porque depois, infelizmente, tem que ter eleição, aí... Sim, mas se não tiver técnicos da PAI junto lá, não vai dar em nada. Vereador, a sua parte, eu não te dei parte não, vereador. Porque a fala é minha. Senhor presidente, a fala é minha. O vereador está... Entendeu, secretária? Entendi. Então, pelo que eu entendo, pelo meu conhecimento, se não tiver um técnico lá junto com o presidente, não vai chegar a lugar nenhum, infelizmente. O técnico vai assumir provisoriamente. E aí? E depois? Infelizmente, é o que eu estou vendo. Eu estou enxergando, eu tenho que falar para a população. Ué... Só que, Obrigado, Isaías, de nada, querido. Olha só, eu acho que é só importante dizer, Isaías, que apesar da administração pública também pensar
talvez que nem você, nós não temos a legitimidade de tomar essa decisão. Infelizmente, essa não é uma competência da administração pública. Entendeu? Sim, porque até mesmo o prefeito, como gestor, quando ele vai enviar algum convênio para pai, a pessoa que está lá como presidente, ele vai ter que prestar conta desse convênio. Ele tem que estar, senão ele vai ficar com aquele pensamento arcaico, não vai dar em nada, vai estar atrapalhando, às vezes com a vontade de acertar ele erra e acaba atrasando o trabalho da pai. A palavra do presidente, doutor Joel. Eu acho que, com a fala hoje da secretária, todos nós podemos sentir que é uma pessoa conhecedora profundamente do problema, uma pessoa competente, uma pessoa séria, uma pessoa explícita. Veio aqui hoje, explicou com muito conhecimento de causa a questão da APAE. Eu acho que essa página agora está virada. Nós tivemos aqui vários comentários sobre a APAE, algumas acusações, inclusive, de descaso do município com a APAE, e a gente hoje, ouvindo a secretária, uma pessoa competente, como falei, que não é bem assim. Quer dizer, foi feito um convênio de 96 mil, foi usado 24 mil, depois usaram 2 mil, devolveram 22 mil, e depois devolveram mais 48 mil reais. Ou seja, acharam que o convênio não atendia as necessidades e devolveram 60 e poucos mil reais. Então, a gente conclui que o problema não está com a administração pública. O problema está ou com a competência da APAE ou com algum problema que gerou o administrador da APAE tomar essa decisão. Mas eu acho que a gente sai daqui com esclarecimento de todos os problemas que houveram com a APAE. E, se Deus quiser, esta federação, que a secretária colocou aqui para a gente, deva resolver o problema da APAE, que é um problema sério, um problema social, um problema de uma conotação importante para o município. Então, queira Deus, vamos entregar isso a Deus, que essa federação aceite esse convênio e resolva o problema da APAE. Queria agradecer à secretária, parabenizá-lo pelo esclarecimento, pelo conhecimento, por tudo que você demonstrou, por tudo que você mostrou, que você tem o conhecimento de fato da situação e que não é qualquer pessoa que está na secretaria. Quem está na secretaria é uma pessoa que tem o nariz no lugar e tem o conhecimento de causa. Por isso, nós trouxemos ela aqui, ela veio aqui humildemente e explicou a situação da APAE. Queria agradecer as pessoas, acho que as pessoas vão sair daqui com um conhecimento do que houve com a APAE. De qual o problema que houve com a APAE, com a lei federal, com tudo que ela explicou aqui. Então, queria agradecer ao povo e a sessão está encerrada. Muito obrigado. Obrigada.